Como vão, senhoras e senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje, além de nós analisarmos uma curiosidade, nós vamos analisar um fato histórico que demonstra como toda a trama da humanidade está entrelaçada, de forma que fatos que aconteceram no antigo mundo pagão ainda interferem no mundo atual. A matéria, dentre as várias que nós vamos analisar hoje, vamos fazer isso o mais rápido possível para não ocupar o tempo precioso de vocês à toa, começa dizendo o seguinte: o intrigante monstro colocado há 1500 anos sob uma antiga basílica em Istambul. A cisterna foi descoberta há quase 500 anos, graças a estranhas histórias de águas e peixes do subsolo. Mas o que essas duas cabeças fazem lá? Nós vamos mostrar aqui mais adiante no vídeo para vocês duas cabeças gigantescas de pedra de Medusa. A matéria continua. Em 1545, o erudito francês Petrus Gillius visitava Constantinopla, a atual Istambul, quando ouviu estranhas histórias de pessoas que extraíam água e até peixes do subsolo. Apenas para localizar vocês, Constantinopla era a sede do Império Bizantino, né? E atualmente ela é Istambul. Ela está sob domínio turco, né, dentro do atual território turco. Ela já pertenceu a vários impérios, já foi capital de vários impérios, aliás, e já pertenceu a Roma e também à Grécia. Aliás, nós vamos explicar para vocês como é importante conhecer a história geográfica, né, do mundo, conhecer como as fronteiras foram alteradas com o passar do tempo, para então você entender para onde nós estamos rumando. Porque quem não conhece o passado não entenderá para onde nós estamos rumando no futuro. Bom, depois de investigar, o tal erudito descobriu algo incrível. Uma enorme cisterna debaixo do que havia sido uma basílica. A cisterna basílica fora construída no ano de 532, portanto já fazia mais de 1000 anos. No caso, quando o erudito descobriu isso, hoje já são quase 1500 anos. A obra partiu do imperador bizantino Justiniano I e pretendia armazenar água fresca para o Palácio Imperial e para os edifícios dos arredores. A maior das várias centenas de cisternas de Constantinopla tinha o tamanho de 2 campos de futebol e chegou a conter 80 mil metros cúbicos de água, o suficiente para encher 27 piscinas olímpicas. Hoje em dia, os turistas podem descer os 52 degraus de pedra até chegarem ao complexo pontuado por 335 colunas de mármore de 9 metros de altura, reutilizadas de ruínas romanas. Então, a cisterna basílica construída pelo Império Bizantino, que era era o Império Cristão Oriental, né? Que caiu, inclusive, né? Então, esse império ele aproveita de duas coisas: das colunas do antigo Império Romano, as ruínas do Império Romano, e das cabeças de Medusa do Império Grego, né? Nós sabemos que houve, numa certa época, uma mistura do Império Greco-Romano, que se fala, né? Muitos, inclusive, falam hoje, e eu discordo, pelo menos parcialmente disso, que nós deveríamos nos apoiar na filosofia grega e no direito romano. E eu faço críticas a filosofia grega e ao direito romano porque elas estão fundadas em paganismo. E nós falamos muito sobre isso na comunidade fechada, mas enfim, é a opinião de cada um também. Nós não temos de nos ocupar com os destinos das pessoas que pretendem continuar se preocupando com as coisas do mundo. Nós temos que nos preocupar com as coisas de cima, né? No passado, os visitantes podiam passear pelas cisternas em barco a remo. Após a dragagem realizada nos anos 1980, porém, elas foram caminhar numa passarela sobre as águas já menos profundas. Ainda há peixes em seu interior, blá blá blá, isso aqui tudo não importa. O que chama atenção para nós aqui são duas coisas: as ruínas romanas, no caso, as colunas das ruínas romanas sendo utilizadas para a cisterna, e o que eles dizem aqui que seria um mistério do motivo da presença de duas cabeças gigantes de Medusa que sustentam colunas em um dos extremos da cisterna. E aí eu quero mostrar para vocês essas
cabeças. Só antes vamos ler esse último parágrafo, onde diz aqui que alguns historiadores teorizam que os cristãos que construíram a cisterna puseram as estátuas pagãs de boca para baixo propositalmente, como forma de declarar a derrota do paganismo. O paganismo nunca foi derrotado, ele apenas ficou por algum tempo em oculto, né? Sendo tal e qual sempre foi, cultuado principalmente pelas classes dominantes que cultuam o paganismo até hoje, como seus ancestrais já faziam. Bom, aqui estão as estátuas, né, de Medusa, uma delas de cabeça para baixo, então não está de boca para baixo, ela está de cabeça para baixo, e a outra sim, ela está com a boca mais próxima da água, mas de lado. Então, essas duas medusas aqui, elas eram a base da coluna. Então você veja, aqui nós temos pessoas aqui atrás para você comparar que uma parte da cabeça da medusa, e veja que ela está cortada em linha reta, portanto ela foi rompida da estátua, então ela não comporta toda a cabeça da medusa. Aqui embaixo também nós vemos que a tampa da cabeça, né, o escalpo dela foi feito, então ela está em linha reta para se equilibrar no chão, e as pessoas são mais ou menos do tamanho da cabeça. Então você imagine o tamanho da estátua antiga. Você imagine como é que os pagãos antigos conseguiam construir coisas dessa magnitude. Por isso que, quando fala da estátua de Nabucodonosor, que era o primeiro império de ouro, depois de prata, bronze, ferro, depois ferro e barro, é dito que o império mais rico era o da época, é porque de fato era. A humanidade, ao contrário do que ela pensa, ela tem regredido em quase todos os aspectos, se não em todos. Não completamente, mas a grande massa, né, com certeza. Aqui nós temos mais algumas imagens para vocês verem, são apenas duas as cabeças, nós vamos explicar ainda a questão geográfica disso, conforme prometido. Se vocês quiserem ver mais imagens dessas cabeças aqui, digitem num buscador a palavra cisternas gregas e Medusa. Medusa, para quem não sabe, é uma espécie de deusa demoníaca mitológica que Perseu derrotou, inclusive tem uma imagem dele aqui, cortando a cabeça dela, e tinha o problema de que não se podia olhar para os olhos da Medusa sob o risco de se transformar em pedra. Então ele vai, corta a cabeça da Medusa e usa a cabeça dela para derrotar outros adversários, transformando eles em pedra, ao desensacar a cabeça e mostrar ela para os seus inimigos, adversários. Isso de olhar para os olhos da Medusa até me lembra uma matéria que saiu agora sobre olhar para os olhos de robôs. Não vou entrar no mérito aqui, não vamos confundir as coisas, mas há uma história muito interessante a respeito das consequências de se olhar diretamente para os olhos desses robôs cada vez mais humanizados. Bom, vamos adiante aqui. O que interessa aqui para nós finalizarmos essa matéria é o seguinte. Então, como eu falei para vocês, nós temos a junção de duas coisas ali dentro dessa cisterna construída durante o Império Bizantino cristão, que foi construída aqui. Nós temos aqui Istambul, mais ou menos aqui, na ligação entre a Europa e o Oriente Médio. Aqui nós temos a Turquia e aqui então Istambul. Então nós temos a junção de duas coisas, ou três, né? O Império Cristão construindo com restos das colunas romanas. Isso aqui não é uma coluna romana, isso aqui são colunas gregas, mas também utilizando as cabeças da Medusa, que era do panteão grego. A Grécia Antiga ela foi uma civilização pertencente a um período da história grega que abrange desde o período homérico, dos séculos XIV a XIX a.C., até o fim da Antiguidade. Imediatamente após este período foi o início da Idade Média e da Era Bizantina. Então, acabando o Império Grego, né, começa-se o que eles chamam de Idade Média e Era Bizantina. O Império Bizantino foi a continuação do Império Romano na Antiguidade Tardia e Idade Média. Sua capital, Constantinopla, originalmente era conhecida como Bizâncio, inicialmente parte oriental do Império Romano, e sobreviveu à fragmentação e ao colapso do Império Romano do Ocidente. Aqui eu acho interessante trazer para vocês o seguinte: o período helenístico da história grega começa com a morte de Alexandre
em 323 a.C. e termina com a anexação da península e ilhas gregas pela República Romana em 146 a.C. Apesar do fato de que o estabelecimento do governo romano não quebrou a continuidade da sociedade e cultura helenística. Não quebrou por quê? Porque, ao final das contas, a origem desses impérios é todo o mesmo. Tal e qual foi a origem do Império Babilônico, como foi a origem do Império Assírio, do Império Medo-Persa, todos eles têm uma origem pagã com deuses fincados na religião antiga. Não a religião mais antiga da humanidade, mas a religião que cultuava deuses que eram os caídos, né? Os adversários dos deuses, do Deus, aliás, cristão. Né? Então, todas elas têm uma mesma raiz e, portanto, podem até brigar porque se preocupam com as coisas do mundo, né? Quem é que vai mandar de fato, mas, ao final das contas, elas não quebram a continuidade da sociedade e muito menos da cultura, né, uma da outra, porque ao final das contas é a mesma cultura, apenas com uma roupagem diferente. Então elas permaneceram essencialmente as mesmas até o advento do cristianismo. Então isso marcou, contudo, o final da independência política grega. E aí eu finalizo mostrando para vocês aqui o Império Assírio, porque há uma profecia dizendo a respeito de quem é aquele que há, né, de fazer tremer a terra, o homenzinho que há de fazer tremer a terra por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um dos nomes dele é o Assírio, mas necessariamente não quer dizer que ele tenha que ter nascido na Assíria, embora que isso tenha um bom fundamento se dizer isso, mas não necessariamente. Mas a Assíria era uma espécie de império do meio, porque ela ficava aqui no meio do Oriente Médio. O Oriente Médio já o meio do mundo, né? Embora que a China traga para si esse apelido de império do meio, mas de fato hoje nós vemos que o meio do mundo, né? E sempre foi de uma certa maneira, porque aqui é que nasce a civilização humana. Mas o Império do Meio, ou pelo menos desde o reinício da história, né? Mas aqui o Império do Meio, digamos assim, seria do meio a Assíria. E todos os impérios, seja o romano, seja o grego, seja o babilônico, o persa, o medo-persa, enfim, todos eles que tiveram vulto na história da humanidade, dominaram esta região aqui. Seja se estendendo até a Europa, seja se estendendo até o Oriente mais ao Oriente, seja se estendendo em direção à África, não interessa. Todos eles estavam dominando essa região. E os grandes impérios do mundo hoje ainda continuam brigando por essa região. Nós vemos, por exemplo, que a China quer passar por aqui o seu Belt and Road, né, a sua estrada. Nós vemos que os Estados Unidos estão aqui há muito tempo, né, lutando, né, com forças que estão aqui, várias delas multifragmentadas. O Império Russo, né? Não vamos chamar de império, mas o país, enfim, essas potências mundiais atuais continuam repetindo as mesmas coisas que aconteciam na antiguidade. E esta região em específico, a Síria em específico, me chama muito a atenção. Eu sempre quero prestar bastante atenção de fato no que acontece aqui, porque o que acontece aqui há de refletir no mundo inteiro. Nós vivemos numa espécie de mundo espectral, onde aquilo que acontece naquilo que é mínimo pode refletir no máximo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado das curiosidades históricas que eu trouxe para vocês, mas que entendam para onde nós estamos rumando num futuro próximo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.